Você já parou para pensar em quantas profecias da Bíblia já se cumpriram e em quantas ainda estão para acontecer? Esse é um daqueles temas que mexem com a imaginação e, ao mesmo tempo, com a fé. Muita gente fala de profecias como se fossem apenas previsões vagas, mas o texto bíblico é muito mais específico do que a maioria imagina. Hoje você vai descobrir quais profecias já se confirmaram na história, quais ainda aguardam seu cumprimento e por que isso continua sendo tão relevante para nós. Fica comigo até o final, porque algumas revelações vão te surpreender. Vamos começar com uma pergunta simples. O que é uma profecia? Na Bíblia, não é apenas adivinhação do futuro. Profecia é mensagem direta de Deus, revelada por meio dos profetas, que tanto anunciavam eventos futuros quanto chamavam o povo ao arrependimento. Mas as previsões de acontecimentos concretos sempre chamam mais atenção, porque quando se cumprem, confirmam a origem divina da mensagem. E esse é o ponto que torna a Bíblia tão diferente de qualquer outro livro. Ela não apenas afirma, ela prova, através da história, que aquilo que foi anunciado aconteceu exatamente como dito. Um exemplo clássico é o nascimento de Jesus. Séculos antes, o profeta Isaías já havia escrito que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho chamado Emanuel. Miqueias, por sua vez, mencionou que ele nasceria em Belém. Detalhes específicos, registrados muito antes, que se cumpriram de forma impressionante. Quando o Novo Testamento relata o nascimento de Cristo em Belém, de uma jovem chamada Maria, tudo isso conecta diretamente com as antigas profecias. Não é coincidência, é cumprimento. Outro caso notável está no livro de Daniel. Ele descreveu em detalhes o surgimento e a queda de impérios, como o babilônico, o medo-persa, o grego e o romano. O mais impressionante é que Daniel viveu antes de grande parte desses acontecimentos. Ainda assim, a história se desenvolveu exatamente como ele havia dito. Alexandre, o Grande, por exemplo, foi previsto na visão do bode e do carneiro. O Império Grego se dividindo em 4 reinos, após sua morte, também foi antecipado. Tudo isso confirma a precisão do texto profético. Agora, pense comigo. Quantos livros ousam arriscar previsões tão específicas e depois são confirmados pela história? Quase nenhum. A Bíblia se coloca à prova e não falha. Esse é um dos motivos pelos quais as profecias exercem tanto fascínio. Elas mostram que não estamos falando de palavras humanas, mas de algo que transcende o tempo. Mas não é só no passado distante que vemos isso. A própria destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, foi anunciada por Jesus. Ele disse que não ficaria pedra sobre pedra do templo, e de fato, o exército romano entrou e destruiu tudo, cumprindo cada detalhe da profecia. Isso não apenas confirmou sua autoridade, mas também serviu de alerta para os seguidores da época, que conseguiram escapar quando perceberam os sinais que ele havia dado. Até aqui, vimos profecias que já se cumpriram. Mas e as que ainda vão acontecer? Aí entra o campo mais discutido, porque estamos falando de coisas que aguardamos no futuro. E o futuro sempre desperta curiosidade. Uma das mais conhecidas é a volta de Cristo. Jesus prometeu que voltaria, e os apóstolos reforçaram essa expectativa. Essa profecia ainda não se cumpriu, mas permanece como uma das mais aguardadas por milhões de cristãos no mundo inteiro. A esperança da volta é o coração da fé cristã. Outra profecia futura envolve o chamado Armagedon, uma batalha final entre as forças do bem e do mal. O Apocalipse descreve cenas intensas, com nações se reunindo contra o povo de Deus e o desfecho acontecendo sob intervenção divina. Essa imagem sempre alimentou debates sobre política mundial, guerras e alianças. Cada conflito global faz muita gente se perguntar se estamos mais perto desse momento. E não podemos esquecer do famoso sinal da marca da besta. O Apocalipse fala de um sistema em que ninguém poderá comprar ou vender sem esse sinal. Muitos relacionam isso com tecnologias modernas,
chips, sistemas digitais de controle e até moedas virtuais. A verdade é que, apesar das especulações, o texto mostra claramente uma realidade futura de controle econômico e religioso que ainda não aconteceu em sua totalidade. Isso mantém a atenção viva e levanta a pergunta: estamos caminhando para isso? Agora, quero te contar uma curiosidade que pouca gente percebe. Nem todas as profecias são sobre destruição ou juízo. Muitas são sobre restauração e esperança. Por exemplo, a promessa de que Israel voltaria a ser uma nação. Por séculos, isso parecia impossível. Mas, em 1948, após quase 2000 anos, o Estado de Israel foi recriado. Para muitos, esse foi um dos maiores cumprimentos proféticos da era moderna. É como se a história tivesse dado uma volta gigantesca apenas para alinhar com o que já estava escrito. Outro ponto interessante é que algumas profecias parecem ter duplo cumprimento. Isso significa que se realizaram parcialmente no passado, mas terão seu desfecho pleno no futuro. Um exemplo é a profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito Santo. Pedro disse que ela começou a se cumprir no Pentecostes, quando os discípulos receberam poder do alto. Mas o próprio texto de Joel fala de sinais cósmicos, como o sol se escurecendo e a lua se transformando em sangue, que ainda não aconteceram. Ou seja, já começou, mas ainda não terminou. E é aqui que entra uma comparação curiosa. Pense nas profecias como um filme em duas partes. A primeira parte já foi lançada, e você consegue assistir e ver que tudo bate com o roteiro. Mas a segunda parte ainda está em produção. Você sabe que vai sair, porque a primeira já provou que o diretor é confiável. É exatamente assim com a Bíblia. O histórico de cumprimento garante que o futuro também será cumprido. Agora deixa eu te fazer uma provocação. Você já parou para pensar que talvez estejamos vivendo algumas dessas profecias no presente? Guerras, pandemias, crises econômicas, mudanças climáticas, tudo isso muitas vezes é interpretado como sinais do fim. Claro, sempre existiram guerras e doenças, mas a intensidade e a frequência parecem estar aumentando. Jesus falou de sinais no céu, na terra, de povos contra povos e de tempos difíceis. Não dá para afirmar datas ou momentos, mas dá para reconhecer que o cenário está se desenhando. E sabe o que é mais curioso? A Bíblia nunca manda a gente ficar obcecado com cálculos de datas. Ela manda vigiar e estar preparado. Isso muda tudo, porque não se trata de curiosidade vazia, mas de postura de vida. O propósito das profecias não é nos deixar ansiosos, mas nos manter alertas, firmes e confiantes. É como alguém que recebe aviso de que haverá tempestade. O objetivo não é entrar em pânico, mas preparar a casa e se proteger. Ao longo da história, muitas pessoas tentaram prever o dia e a hora do fim, mas todas falharam. Porque Jesus foi claro: ninguém sabe o dia nem a hora. O que sabemos é que cada profecia cumprida no passado é um lembrete de que as que ainda restam também vão acontecer. É apenas uma questão de tempo. E aqui vai mais uma história. No século XIX, houve um movimento chamado Millerismo, em que milhares acreditavam que Cristo voltaria em 1844. Quando nada aconteceu, veio o chamado Grande Desapontamento. Esse episódio mostra o perigo de fixar datas e expectativas humanas, mas também mostra como o desejo de ver o cumprimento final das profecias sempre acompanhou os fiéis. Isso não é apenas curiosidade, é esperança em ação. Agora vamos fechar o raciocínio. Já vimos que muitas profecias se cumpriram com precisão, como o nascimento de Cristo, a queda de impérios, a destruição de Jerusalém e até a restauração de Israel. Vimos que outras ainda aguardam, como a volta de Cristo, o Armagedom, a marca da besta e sinais cósmicos. Vimos também que algumas estão em andamento, começando a se desenrolar no nosso tempo. E o que isso tudo nos ensina? Que a história está caminhando em direção a um propósito. Nada está acontecendo por acaso. Existe uma linha,
um roteiro maior, que conecta o passado, o presente e o futuro. E é aqui que eu quero te deixar com uma pergunta final. Se tantas profecias já se cumpriram, por que duvidar das que ainda faltam? Se a primeira parte do filme foi perfeita, você realmente acha que a segunda parte não vai acontecer? Essa reflexão não é apenas sobre o mundo, mas sobre a sua vida. Como você está se preparando para o que ainda vem? Está apenas curioso ou está disposto a viver de acordo com o chamado que essas profecias representam? Então, se esse tema te fez pensar, comenta aqui embaixo qual profecia você acha mais impressionante. Compartilha esse vídeo com alguém que também já se perguntou sobre o futuro e não esquece de se inscrever, porque nos próximos episódios vamos explorar ainda mais mistérios da Bíblia, sempre de forma clara, curiosa e envolvente. O passado já provou que as palavras se cumprem. O futuro ainda guarda surpresas. E a pergunta que fica é: você está pronto para quando elas chegarem?